Olá, a China compra o maior volume de carne bovina brasileira em um único mês, é recorde. Como o apetite do principal parceiro comercial do Brasil poderá ajudar a sustentar e até alavancar os preços da arroba, é o que a gente confere no mercado pecuário DBO. O preço da arroba do boi segue em recuperação. Depois da queda acentuada em julho, o indicador CPEA mostra uma alta de mais de 3% esse mês de agosto. O segundo semestre tem tudo para ser bem melhor para o pecuarista. É que além do menor número de fêmeas indo para o abate, que é normal para essa época do ano, e mesmo sem os Estados Unidos nas compras, as vendas ao exterior seguem surpreendendo. É o caso da China. Em julho, o principal cliente do Brasil comprou 158.400 toneladas. Esse é o maior volume mensal já enviado para lá, um recorde dessa relação entre Brasil e China. E mesmo que a intenção de confinamento seja maior em relação ao ano passado, se as exportações seguirem nesse ritmo crescente, a oferta de animais saindo de confinamento não será suficiente para atender a demanda, ou seja, dando aí sustentação aos preços da roupa. Vamos entender esses números, esses movimentos com Iberville Neto, HN Agro e também colunista do portal DBO. Iberville, muito obrigada pela presença. O que chama mais atenção nesses dados das exportações em julho? Tem país que surpreendeu aí, né, na questão de volume. Olá, Juliana. Olá a todos. Juliana, nós temos alguns destaques em relação aos dados de julho que a gente pode trazer. Nós tivemos o segundo mês consecutivo no qual o México superou as compras dos Estados Unidos, tá? E vale destacar que em julho a gente ainda não tinha as tarifas ativas, né, na carne bovina. Claro que houve provavelmente alguma diminuição de envios mais perto da virada do mês, porque já tinha essa previsão de início dessa tarifação, mas em geral o que a gente teve foi o segundo mês de México superando os Estados Unidos. Isso é positivo porque é um mercado que foi aberto em 2023 e só no final de 2023 começou a comprar efetivamente. Agora a gente já está falando do segundo principal destino para a carne brasileira. Também foi o melhor mês da história de exportações gerais do Brasil. Então, o volume total brasileiro também foi recorde. E mesmo fazendo até uma extrapolação aqui, se a gente tirar os Estados Unidos da conta, a gente ainda está falando do segundo melhor mês da história. Mesmo tirando as 12 mil toneladas que os Estados Unidos compraram, a gente ainda teria o segundo melhor mês da história, tá? Considerando o volume total embarcado de carne bovina in natura. Quando a gente olha para esses dados da China, né, com o maior volume que a China já comprou durante um mês ao longo de toda compra, né, toda parceria com o Brasil, chama atenção a questão dos valores, né, que tem aumentado um pouquinho mês a mês. Isso, a gente está falando de uma cotação média para a China de 5.530 dólares por tonelada. Essa cotação ela é a maior desde o final de 2022. Então, desde novembro de 2022, a gente não via uma cotação média da carne enviada para a China nesse patamar. Isso tem essa evolução de preços, ela tem sido muito positiva e vem se somando aos volumes que no final do ano passado já vieram fortes e seguem com níveis recordes esse ano. Tá? Então, tanto a exportação de carne bovina geral do Brasil é recorde no acumulado até julho, como as exportações de carne bovina brasileira para a China também são recordes esse ano. Tá? Então, o que tem acontecido em 2025 é que o preço também está evoluindo um pouco, pensando na cotação em dólares. Isso tem se somado ao benefício do volume maior. É uma tendência para o segundo semestre, China comprando mais como nos anos anteriores, ou é ou aproveitando o momento onde a gente tem o preço mais baixo do mundo, uma oferta maior de carne disponível? A nossa expectativa é que a China continue comprando bem, aumente os volumes na segunda metade do ano. Nós temos aquela preparação para o Ano Novo Chinês, que gera um pico de exportações para esse destino ali em meados do segundo semestre, um pouco no começo do último trimestre. E, além disso, a sazonalidade, não só para a China, mas como para os diversos destinos, o Brasil, na média dos últimos 5 anos, exportou 20% mais carne na segunda metade do ano.
na comparação com a primeira metade. Ou seja, esses números que já vêm muito bons costumam melhorar na segunda metade do ano. Vou abrir aqui o nosso leque de perguntas. Fabrício Lima, a China ainda compra mais carne no segundo semestre e é só por causa do Ano Novo Chinês? Historicamente, a China compra mais carne na segunda metade do ano, sim. O Ano Novo Chinês é uma boa, vamos dizer, tem uma parcela importante nesse movimento, que é o tempo dessa carne ser enviada até lá, internalizada e distribuída para esse movimento maior que acontece no início do nosso calendário, que é o Ano Novo Lunar comemorado na China, né? Agora, quando a gente pega nos últimos 3 anos, a gente teve aumentos de mais de 30% nas compras chinesas na segunda metade do ano. E se a gente pegar os últimos 5 anos, de 2019 a 2024, a gente só não teve volume maior no segundo semestre, na comparação com o primeiro, e em 2021. Só que vale destacar que em 2021 nós tivemos os casos atípicos de BSE, né, de vaca louca, atípica, em setembro, e nós ficamos sem exportar para o país por causa do alto embargo por alguns meses, e isso foi retomado ali em dezembro. Então, em setembro a gente exportou 111 mil toneladas naquele ano, aí outubro foram 8 mil toneladas, novembro praticamente zerado e dezembro 7 mil toneladas. Ou seja, as exportações elas foram suspensas e isso gerou um impacto forte sobre 3 meses dos 6 que compõem o semestre. Então, é a justificativa disso, com certeza, para 2021. Para os outros anos todos, nós tivemos aumentos de mais de 30% na segunda metade do ano. A Lorena Espíndola, a queda no preço da arroba causada pelo tarifaço chega para o consumidor? A gente teve uma queda e uma recuperação relativamente rápidas, né? Na maior parte das situações. Então, agora pensando nos próximos meses, no segundo semestre, a nossa expectativa é de que o mercado trabalhe mais firme, com expectativa, inclusive, de valorizações ao longo da cadeia. Eu estou falando de animais terminados, eu estou falando de atacado, e o varejo ele costuma ter uma evolução na reta final do ano, os picos de preços no varejo costumam acontecer no último trimestre. Então, se a gente vier com uma confirmação de preços mais firmes e evoluindo ao longo da cadeia, a expectativa é que o varejo também tenha essa evolução no segundo semestre, com destaque ali para o último trimestre e dezembro, para ser mais específico. Dezembro costuma ser, historicamente, o pico de preços no varejo. Quando a gente pega os preços do boi e no atacado, esses picos de preços costumam ocorrer em novembro. Ou seja, sem descontos no supermercado por enquanto. Não é a nossa expectativa. Ainda mais quando a gente considera que as exportações devem seguir boas e a oferta de fêmeas, na nossa visão, ela já está numa certa hora extra quando a gente compara com outras fases, outros ciclos pecuários. Então, tipicamente, a oferta de fêmeas no segundo semestre é menor. Lembrando que a gente não está falando aqui de uma queda abrupta de oferta de gado em 2025, a nossa expectativa é de um mercado com níveis próximos dos abates de 24, ou um início de redução no fechamento do ano, o que não é um nível de abates pequeno. Lembrando que em 2024 a gente teve recorde, para o primeiro trimestre de 2025 foi recorde até o momento, então a gente não está falando de pouca carne produzida, mas a gente está falando de uma exportação que vem crescendo ano após ano. E se a gente produzir algo próximo de 2024, exportando mais de 10, 12% acima do observado no ano passado, fica menos carne para ser distribuída. Consequentemente, a gente consegue colocar um pouco mais de preço nesse produto. Apesar da situação econômica, com diversos pontos de cautela. Iberville, no último mês você preparou aqui um artigo para o portal DBO dizendo: boi gordo, ainda há cheiro de pólvora, mas a fumaça diminuiu. Não só falando, né, dos Estados Unidos especificamente, você traz outros pontos no seu artigo sobre determinadas demandas que acontecem no segundo semestre. Por exemplo, o confinamento, onde você diz que a turbulência recente nesse cenário, e como mexeu muito aí com as cotações do boi gordo, pode influenciar o envio de gado para o coxo? Isso, Juliana, a gente fez essa ponderação, porque o que a gente tem hoje no cenário de confinamento? A gente tem uma relação de troca arroba vendida com reposição em um patamar que não está tão confortável. Tá? A relação de troca com a reposição ela está um pouco mais justa que nos últimos anos.
Quando a gente fala da relação de troca com o milho, ela está muito atrativa. Então a gente tem, vamos dizer, como resultado disso, uma arroba engordada muito atrativa e uma arroba entregue, que aí a gente já considera essa arroba de reposição, que permite que o mercado gere resultado. Tá? Que o mercado não, que o confinador gere resultado interessante, com os preços projetados no mercado futuro. Mas esses preços no mercado futuro, logo depois desse anúncio das tarifas que aconteceu ali no início de julho, eles tiveram uma queda forte. Então a gente passou por um momento de muito impacto na atratividade desse confinamento, apesar da arroba engordada estar bem atrativa. O que eu quero dizer com isso? A gente teve esse chacoalhão nas projeções de preços e isso, em algum nível, pode ter desestimulado a parte desses confinadores, porque isso aconteceu com antecedência suficiente para influenciar. Tá? Então, se a gente tivesse tido essa movimentação toda, mais ali meados de agosto ou setembro, esse gado já estaria no coxo, o gado que vai ser entregue mais para o final do ano. Agora, quando a gente pega um gado que entrou ou não no confinamento em julho, ele provavelmente seria o gado que ia ficar seus 90, 100 dias ali no coxo, então ele ficaria agosto, setembro, outubro e seria vendido em novembro. O que eu quero dizer? Que a oferta de gado confinado de novembro ela pode ter sido em alguma medida influenciada por esse chacoalhão de mercado de julho. A nossa expectativa não é que isso tenha influenciado a ponto de a gente estar falando de um confinamento enxuto aqui. A expectativa é de aumento da oferta de gado confinado para esse ano, pelas questões que a gente apresentou. Só que aí a gente tem outra questão. Se a gente mantiver o ritmo das exportações próximo ao que foi observado nesse primeiro semestre, a gente está falando de uma demanda adicional de gado de mais de 1 milhão de cabeças só para as exportações. Ou seja, só o aumento das exportações em 2025, se a gente mantiver um ritmo próximo do que tem sido observado, já vai demandar mais de 1 milhão de cabeças a mais para exportação. E nenhuma das projeções de confinamento até o momento, pelo menos as que a gente acompanhou, aponta para um crescimento de 1 milhão de cabeças. O que eu quero dizer com isso? Que esse gado confinado que está esperado a mais, ele provavelmente, ou nas nossas contas aqui, ele já tem destino e ainda falta gado para ser exportado. Tá? Então, só a exportação ela já resolve esse crescimento do confinamento, em outras palavras. Perfeita colocação. Iberville, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO e convido a todos, para conferir todos os seus artigos que estão disponíveis lá no portal DBO. Obrigado, Juliana. É um prazer. Contem com a gente. Obrigada. Lembrando que se você tem dúvidas, é só enviar a pergunta, a sua dúvida, seu comentário lá no nosso Instagram, no endereço @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Tchau.